sobre os vossos pés, abra a Bíblia, livro profético de Daniel, capítulo 10, versículo de número 19, no tema que o Espírito Santo trouxe ao coração da liderança. Enquanto você vai localizando a passagem bíblica, eu quero aqui agradecer a oportunidade que o Senhor preparou para nós nessa noite, trazendo a pessoa da pastora, do pastor. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, pelo acesso. Deus seja louvado. Trago também saudação de paz na pessoa do pastor Ezequiel Barbosa, da pastora Guga, ao pastor, à pastora, aos obreiros. A pastora parabeniza as irmãs, viu, por mais uma festividade. Eu vim aqui em homenagem a vocês. Acho que eu acertei um pouco na cor, né? Então, glória a Jesus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 10, verso de número 19. Então, ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama. Eu vou repetir para você ler comigo, não como se fosse uma leitura, mas para você entender que a Bíblia ainda é a boca do Senhor falando. Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo, louvado seja Deus. Seja forte e tenha bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortalecestes e me sinto bem. Aleluias. Tome o seu assento, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Não podemos dizer que o livro do profeta Daniel não é nada mais, nada menos do que a prova de que aqueles que temem ao Senhor e vivem com Ele desfrutam de uma vida de milagre. Em todo o termo do livro de Daniel, nós vamos ver a potente e poderosa mão do Senhor atuando em todos os sentidos possíveis e impossíveis da vida de Daniel. Também pudera. Daniel não é qualquer um. Daniel é um homem diferenciado, que tem um espírito excelente. Daniel entendeu que o fato de estar adentrando em um ambiente inóspito, Deus não tinha tirado os propósitos e as promessas da sua vida. Muito pelo contrário, Daniel adentrou em um ambiente de dificuldade, mas o Deus de possibilidades adentrou com ele. Aleluia! Se nós formos observar a revelação bíblica, ela é o maior termo da extensão de Gênesis até Apocalipse. Mas a revelação de Deus não é meramente para o Senhor nos revelar de coisas prévias e daquelas que ainda hão de acontecer. A revelação de Deus, ela traz dois focos principais. Quais, irmã Isis? Deus se fazer conhecido ao meio dos homens e os propósitos de Deus para os seus filhos. Quais são os meios de revelação, irmã Isis? Deus se fazer conhecido no meio do seu povo, e o povo que conheceu a Deus conhecerem também os seus propósitos. Aleluias. Deus seleciona homens para a sua confiança, tais como Noé, Moisés, Abraão. E o Senhor, quando chama esses homens para a sua confiança, Deus chama a fim de se fazer conhecido acerca do que ele fez, do que ele está fazendo, do que ele ainda vai fazer e daquilo que ele requer que os homens façam. Eu vou repetir para você: todas as vezes que Deus nos chama para a sua confiança, ele faz-se conhecido em seus termos daquilo que ele fez
fez, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele vai fazer e daquilo que Ele quer que eu e você venhamos a fazer. Em nenhum momento o Senhor nos deixa nécios acerca da sua vontade. Muito pelo contrário, desde o dia que erguemos as nossas mãos e lancemos a nossa vida a esse Cristo, nós já o conhecemos e os seus propósitos são feitos, revelados para mim e para a sua vida. Aleluias. Louvado seja Deus. Daniel aqui está com mais de 90 anos, irmãos. Uma vida inteira na Babilônia com o mesmo espírito e ainda mais fervoroso, pastores. Orava. O que vai cair por terra, toda aquela inquisição que nós às vezes dizemos, Deus, eu estou esfriando porque está demorando. Vai vir com uma vida pautada entre altar e trono e vai dizer, não importa quanto tempo demore, Ele ainda está no trono, Ele ainda está no controle, Ele ainda tem a destra, Ele ainda rege, Ele ainda já posso falar sob a inspiração do Espírito, que não é a demora que esfria, é a ausência entre você e Deus que te deixa inquieto. Porque Daniel adentrou na Babilônia com 16 anos e agora está com quase 100 e ele continua o mesmo, porque Deus continua sendo o mesmo também. Daniel com mais de 90 anos, o terceiro ano de Ciro no poder, cerca de 50 mil judeus já tinham voltado para Jerusalém, mas Daniel tinha ficado, ele e alguns. O que você está dizendo, irmã Isis? Daniel tinha a oportunidade de ir, mas enquanto Deus não dissesse vai, ele não foi. 50 mil dos seus conterrâneos. Nós não estamos falando de um homem que não ame a sua pátria. Nós estamos falando de um homem extremamente patriota, que ama a sua pátria, porque em sua pátria reconhece o seu Deus. Nós estamos falando de um homem que ama a sua terra e ama os seus irmãos conterrâneos, e ele vê 50 mil voltando para Jerusalém, mas o coração dele não está em Babilônia. Mas Deus disse, a obra com você na Babilônia não acabou, Daniel. Então não é acerca do que você quer, do que você sente e do que você pretende, continua sendo sobre o que eu quero, sobre o que eu penso e sobre o que eu te chamei para fazer. Ai, Senhor, mas eu tenho saudade de Sião. Ainda não é tempo, Daniel, ainda não é tempo. Que é isso, irmã Isis? Ei, filha, aquieta a tua alma. Quando Deus disser sobe, você sobe. Se Deus disser fica, você fica. E a Bíblia vai dizer, eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem mesmo com vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo, até que se cumprissem as 3 semanas completas. Nós estamos falando do primeiro mês do ano, 14º dia em que a Páscoa é lembrada. Aleluias. E nós estamos falando de um homem que se manteve em chamas com Deus, mesmo seu Deus parecendo estar distante.
Daniel está ao rio Tigre e ele está pensando em Sião. O que eu posso, sem medo de ferir o texto, afirmar, porque o Salmo de número 137 me dá respaldo para tal. Quando estávamos na Babilônia, assentávamos junto ao rio Tigre, com saudade de Sião, com saudade de Sião. Daniel está movido pelo sentimento. É mais uma Páscoa e eu continuo longe. É mais uma festividade e eu continuo aqui. Então ele vai para o rio para poder contemplar a cerca de 10 quilômetros de distância, mas tentar respirar um pouco daquilo que é Sião. O seu coração desfalece, mas deixa eu te dizer que quanto mais de Deus você buscar, independente do que você estiver passando, a mensagem vai chegar. Não há quem possa impedir, não há quem possa impedir. 21 dias jejuando e chorando, com uma mistura. Que mistura, irmã Isis? 4 anos haviam se passado desde que Daniel teve aquela experiência com Gabriel, correto? Daniel no capítulo 8. Ele tem uma revelação, mas ele não quer entender aquilo que Daniel opina. Ele quer a luz da revelação. Então, por mais que Daniel esteja triste, com saudade de casa, com saudade dos cultos, com saudade dos ajuntamentos, com saudade do cheiro do templo, Daniel tem uma missão. E que missão é essa, irmã Isis? Independente do tempo, independente do lugar que eu estou, independente da idade que eu estou, não há tempo para a aposentadoria para aqueles que querem morar no céu. Os cidadãos do céu não se aposentam, eles não abandonam as causas celestiais, muito pelo contrário, eles abraçam com mais avidez e com mais fervor. O motivo do jejum de Daniel não é saudade, o motivo do jejum de Daniel é revelação. Então ele está dizendo, independente da tristeza que ocorre em minha alma, há um propósito a ser cumprido, e ele é maior do que eu quero, ele é maior do que eu penso, ele é maior do que eu sinto. Eu preciso buscar na fonte a revelação, porque quando eu busco, ela vai ser cumprida, porque eu vou anunciar aqueles que ainda ficaram aqui. A complexidade do termo revelar aqui é entender como um rabino compreendia, irmãs. Isso é coisa profunda. É como se Daniel estivesse dizendo assim: olha, Deus, eu quero entender, mas eu não quero entender dentro da minha opinião, o que eu acho, o que eu penso. Eu quero entender dentro do teu coração. Daniel já está pedindo aquilo que o Senhor já havia feito com Moisés. E Deus falou com Moisés boca a boca. A terminologia boca a boca é face a face. A tradução é do coração de Deus para o coração de Moisés. Daniel já estava falando, não interessa se eu estou triste, não interessa se eu estou com saudade, o propósito de Deus tem que ser cumprido, e porque eu estou passando alguma coisa, ele não vai ser interrompido. Eu quero a revelação, eu quero a profundidade, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero ouvir a tua voz, não é o que eu acho, é o que o Senhor diz. Então ele jejua e está esperando, porque se cumprem os dias e nada acontece. Ele busca, 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 e aparentemente Deus não fala com ele.
Para quem já está vivendo uma miscelânea de tristeza, de angústia, de saudade, o céu de bronze parece que piora tudo, não é? Não para quem tem conexão altar e trono. Esse altar não está conectado a esse bairro. Está conectado ao trono da graça. E enquanto este altar estiver conectado com o trono, não interessa o tempo, não interessa a ausência, não interessa o silêncio, eu sei que Deus continua sendo o mesmo. O tempo passa. E então Daniel se move à beira do rio para matar a saudade da sua terra. Porque eu não entendo. Nós, que somos cidadãos do céu, como não amamos ouvir dele. Como não amamos cantar dele. Como não amamos aqueles que vão morar com ele. Como não amamos o ambiente que precede a ele. Isso aqui é algo que antecede. Vai ser muito mais pleno, vai ser muito mais glorioso, vai ser muito maior. Como, pastora, como que eu venho cansada? Como que eu venho com preguiça? Como que eu venho desanimada? Se esse ambiente é o que me faz lembrar que tudo aqui vai valer a pena. Porque se aqui é assim, lá vai ser melhor. Lá vai ser melhor. Como que eu posso permanecer desanimada em um ambiente que me conecta com aquilo que eu espero? Olhei para diante de mim e estava um homem com vestes de linho. Aleluia. Com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas. Seu rosto era iluminado como um relâmpago. Os seus olhos como tochas acesas. Seus braços e as suas pernas reluziam. Aleluia, reluziam. Aleluia, como um bronze polido. E a sua voz soava como a de muitas multidões. Irmã, na busca de Daniel, com a mistura de sentimento de saudade de Daniel, ele teve uma revelação aquém do seu tempo. No tempo de Daniel, Cristo se revelou a ele. Ai, irmãs. E como você pode enfatizar isso, irmãs? Eu tenho certeza que vocês leram bem o tema que o Espírito trouxe a vocês. E automaticamente o Espírito Santo as levou em Apocalipse, capítulo de número 1. A mesma descrição de João é a mesma descrição de Daniel. Só que a visão de João na ilha de Pátimos mostrava o Filho do Homem andando no meio dos 7 castiçais. O que significa isso, irmãs? Na visão escatológica de João, Cristo está no meio da igreja. Daniel vê este homem no meio da batalha. É daquele que está no meio dela. Aleluia! João vê no meio dos 7 castiçais. Daniel vê assim. Aleluia. Aleluia. Ora, remanduri. Só que mandore vai assar. E amor, e amor.
Irmãs, isso já é por si para fortalecer qualquer um. Porque a Bíblia, não é a irmã Isis, é a Bíblia, está dizendo que não há causa que os seus contemplados passem, que ele não visite primeiro. Irmã, tem algum respaldo para isso? Tem. Daniel vai orar por revelação daquilo que ele recebeu e compreendeu pela metade no capítulo 8. Mas ele não quer compreender mais ou menos, ele quer ir a fundo. Eu vou trazer para mim, tá? É a mesma coisa que pregadores. Eu não posso pregar o que eu acho, o que eu entendo que é. Eu preciso buscar na fonte. Eu preciso estudar para trazer aquilo que de fato é. Porque quando eu trago o que eu entendo, as minhas opiniões mudam, correto? Quando eu trago aquilo que Deus fala, aquilo que Ele pensa e na sua totalidade o que Ele é, nada muda. Nada muda. Porque a minha opinião, ela é formada, somos seres humanos, por métodos. As coisas vão acontecendo, nós vamos mudando de opinião. Eu vou trazer um exemplo para vocês, muito rápido e prático. Há muitos anos atrás, quem é dos anos atrás, vai lembrar que os médicos falavam, não coma ovo em excesso. E hoje eles mandam o quê? Mudou ou não mudou? Mas se Cristo diz não faça, continua sendo não? Porque ele não? O que é isso? Daniel está, eu estou aplicando com exemplos. Ele está dizendo assim, olha, se eu entender do meu jeito, é o meu método, as coisas mudam, daqui a pouco não é mais. Aleluia. Ele está pedindo mais revelação, ele está pedindo mais intimidade. Só que a minha e a sua Bíblia vai dizer que no primeiro dia, olha para você, se você tinha abandonado o costume de oração, você vai voltar hoje. Você vai. Porque você vai ter noção da potência que é esse exercício na minha e na sua vida. Daniel, ele está pedindo uma revelação, ele não está pedindo por guerra. Ele sabe que há um prelúdio de uma batalha, mas essa batalha ainda não chegou até ele, correto? Mas aí, quando o Senhor aparece a ele, vai dizer assim, olha, Daniel, era para mim ter vindo no primeiro dia. Que é isso, irmã Isis? Oração não é acesso para horizontal. Eu não oro para mexer aqui. Isso aqui é resultado do que mexeu lá primeiro. Eu não oro para alterar a matéria. Isso é instável. Eu oro para acessar o céu. Eu oro para adentrar os portais. Eu oro para entrar no trono da graça. Eu oro para adentrar no inacessível. Por quê? Quando eu entro no inacessível, o Todo-Poderoso faz aquilo que eu não posso fazer. Sabe por que orações muitas pessoas cansam? Porque nós oramos por coisas materiais, horizontais. Mas Daniel está orando na vertical. Sempre foi assim. Me dá uma prova de que não era. Se Daniel orasse na horizontal, ele diria assim, Senhor, dá um jeito, muda esse edito. Correto? Correto ou não correto? Só que ele ora na vertical. Então, independente do edito, ele continua e agradecendo a Deus. É entender quem eu estou acessando. É entender quem tem poder de falar comigo. O homem pode não te ouvir, mas se o Todo-Poderoso ouvir... Aleluia. Aleluia. Vai dizer, desde o primeiro dia, já era para eu ter vindo com a resposta da tua oração, de uma mensagem especial. Me prova que Daniel está pedindo profundidade de revelação. Era motivo para o rei da Pérsia, o inimigo
daquela nação se levantar para interromper, se fosse só revelação, junto com revelação vem o quê? Responsabilidade. Junto com responsabilidade vem o quê? Propósito. O problema não é só a oração. É o que Deus traz, pastora, para a senhora através dela. O inimigo, ele está a anos-luz a minha e à sua frente, porque ele sabe, não é só uma resposta. Tem também recompensa. Tem também cumprimento. Tem também promessa. Tem também milagre. Tem também presença. Porque oração, irmãs, oração acessa a batalha silenciosa que eu e você não sabe que existe, mas oração de crente, ela faz barulho onde Satanás está tramando. Louvado seja Deus. Daniel está cansado e com aquela presença ele se prostra e cai com o rosto em terra, a mesma interação de João. E a palavra de comando de Deus é: põe-te em. Você entendeu? Não é eu que estou dizendo. A palavra de comando é: põe-te em. Por que Deus não pode falar com ele sentado? Porque se ele é Deus, aonde ele chega, a coisa se trans. Então põe-te em pé. Se você entendeu quem está aqui, algo depende de você. O que depende de mim? O Senhor está dizendo para mim e para você, algo depende. O que depende de mim, Senhor? Daniel não tinha força, a perna dele estava trêmula. Ele estava totalmente pálido, a pressão dele foi 0 abaixo de 0. Mas dependia dele um movimento, qual? Fica de pé. Depois é minha responsabilidade, o agora é tua, fica em pé. Como eu vou ficar em pé? Teu pensamento tem que dar um looping agora. Não vou ficar prostrada. Não vou ficar desanimada. Não vou achar que eu sou fracassada. Não vou achar que eu estou desamparada. Não vou ficar desalentada. Porque tem uma palavra de comando. Tem uma palavra de comando. Tem uma palavra de comando. Põe-te em pé. Mesmo tremendo, eu fiquei em pé. Mesmo aflita, eu fiquei em pé. Mesmo cansada, eu fiquei em pé. Mesmo abatida, eu fiquei em pé. Porque aquele que veio ao meu encontro é maior do que aquilo que se levantou contra mim. O anjo me disse: Daniel, tu és homem muito amado. Presta atenção à palavra que vou te comunicar. Levanta, porquanto fui mandado a ti, por causa das tuas Vou trazer para nós, tá? Adianta só eu cantar se eu não tenho vida de oração? Porque ele veio por causa das O que refina o meu serviço é a oração que está sustentando ele. O que refina o que eu faço é a minha vida de intimidade com ele. Não vai dizer: eu vim porque você está muitos anos na Babilônia. Eu vim porque você continua fiel. Eu vim porque você continua sendo bom. Não, eu vim porque você continua orando. Aleluias. Aleluias. Eu vim por causa das tuas palavras. A tua oração foi ouvida. Em qual outra parte nós vamos ver isso, o Senhor dizendo: Zacarias, você carrega o incensário, mas tua vida também me perfuma. Ela também perfuma o ambiente. Ela também faz as pessoas lembrarem que você é um servo. A tua oração foi irmãos.
Você quer mesmo saber de portas abertas se o Senhor disser a tua oração foi ouvida? Porque a Bíblia vai dizer que Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos e pensamos. Às vezes o teu milagre, ele compete a uma questão só e a tua oração abrange várias. Daniel, a tua oração, ela foi ouvida. Aleluias. Vamos prosseguir dizendo. Então o anjo continuou me exortando. Não tema, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração humildemente a buscar entendimento diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Daniel, ele é uma pessoa mansa, irmãs. Eu vejo o caráter de Daniel mais manso do que de Moisés. Por quê? Há uma promessa em Crônicas dizendo: todos aqueles que orarem voltados com o coração para Jerusalém, eis que os meus olhos estão nesse lugar e eu os ouvi. Daniel, quando ora, ele abre as janelas do seu quarto voltada para Jerusalém. E agora, quando ele vai buscar a Deus, ele diz: não posso buscar de qualquer jeito, eu preciso buscar com tudo aquilo que sou, com tudo aquilo que tenho. O que ele está aplicando, irmã Isis, Jeremias 29:13. E eis que vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é buscar de todo o vosso coração? Toda a essência da Isis, não tem mais nada dela, é tudo de Deus. Então a minha oração se conecta com a vontade dele. Então ele se revela a mim. Irmã, me dá um respaldo para eu me apropriar com mais profundidade. Moisés vai dizer: não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. E o Senhor vai dizer assim: Moisés, ele nem precisa insistir, irmã, vocês perceberam? Moisés não precisa apelar, insistir. O Senhor logo responde, vai dizer assim: eu mesmo vou contigo e te darei desse. Por isso que com propriedade Moisés vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Que é isso, irmã Isis? A vida de oração atrai a presença, e a presença me dá descanso. Moisés, eu vou com você. Daniel, eu ouvi teu clamor. Irmã Maria, eu estou agindo na sua casa. Irmão João, eu vou restaurar a tua família. O que é isso? Noite de resposta de oração. Noite de profundidade de clamor. Noite de pessoas que têm vida com Deus começarem a colher os frutos dessa vida de oração. Aleluia. Aleluias. A Bíblia vai dizer que quando a presença do Senhor aparece a Daniel, ele desfalece, correto? Mas a mesma presença que o faz desfalecer é a mesma presença que o põe de... Deus não vai te deixar assim muito tempo. Eu vou aludir exemplificando, Senhor. Há tantos anos eu tenho trabalhado para ti. Mas chega um tempo, irmãos, que a vida de quem trabalha para Deus, ela é solitária, porque requer intimidade. Intimidade com Deus não é na multidão, é no secreto. Chega uma hora que as penitências e as mazelas vão tomando conta da alma do servo e nós vamos falando: Senhor, há tanto tempo, olha a minha casa, olha essa questão na minha saúde que ainda não foi resolvida, Senhor. Eu oro para tantos, eu busco para tantos.
pedindo é a mesma coisa que Daniel. Eu já aconselhei a tantos, eu já orei por tantos, eu já segurei na mão de tantos, eu já enxuguei as lágrimas de tantos. Quando a tua presença vem, eu desfaleço, mas o Deus que nós servimos nos põe de pé de novo. Daniel, mesmo tremendo, se põe em pé. Como ele consegue fazer isso, irmã? Quando nós trememos, nós perdemos equilíbrio. Já tentou pegar alguma coisa quando você estava muito trêmulo? Já? Eu tenho uma pressão muito baixa, eu sou hipoglicêmica. Quando ela despenca, eu não consigo segurar um copo de água, porque eu perco a estabilidade. Daniel vai dizer assim, mesmo trêmulo, eu me levantei. Quem ajudou ele a se levantar? A presença de Deus, nós costumamos dizer que vem com capacitação, correto? Mas se você não tem equilíbrio, não adianta ter capacidade. Primeiro, a presença de Deus te equilibra, te deixa centrado. E depois, ela te capacita. O Senhor está te dando equilíbrio, minha irmã. O Senhor está te dando equilíbrio, meu irmão. O Senhor está te colocando em pé, porque a mesma presença que diz levanta-te é a mesma presença que traz equilíbrio e capacitação para continuar se mantendo firme. E quando Daniel sente o toque, ele já não chora, já não há mais saudade, já não há mais tristeza. A única coisa que existe e invade é a glória do Senhor. Verso 16. Então, alguém parecido com um ser humano tocou os meus lábios, e eu abri a minha boca novamente e comecei a falar. A presença do Senhor deixou Daniel trêmulo e mudo, de tremor. Mas Deus quer interação. Ele não nos quer incompletos, irmãs. Deus nos trouxe a vida e quem está vivo tem ações, se movimentam. E tudo isso precisa ser para a glória de Deus. Isaías, ele vai nos aludir muito bem isso no capítulo 6, versículo 7, quando ele vai dizer assim, o anjo do Senhor tocou a minha boca com brasa. Isaías, por um tempo, disse, eu não posso falar, porque eu não sei. Daniel está dizendo, eu não consigo falar, porque eu não posso mais. Então o Senhor, que é o mesmo que equilibra, que capacita, é o mesmo que purifica. O que é isso? Ele vai tirar o passado dos teus lábios. Ele vai tirar o choro do passado dos teus lábios. Ele vai tirar a angústia dos teus lábios. Porque hoje Ele passa purificando com um toque de renovação. Aleluia. 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 Daniel, os teus lábios transmitem aquilo que o seu coração traz. E está chegando um tempo em que tudo aquilo que foi dito vai ser cumprido e não há quem possa impedir. Mas Daniel, vamos combinar uma coisa. O quê? Você não pode mais se lembrar do passado, trazendo o flagelo do chicote para o teu corpo. E eu vou aplicar com responsabilidade.
Existem pessoas que o Senhor apareceu, que o Senhor restaurou, que o Senhor colocou de pé, mas essa pessoa está em nosso meio. O Senhor está dizendo, ela traz o chicote do passado. O inimigo não precisa acusar, porque ela constantemente se machuca. E o Senhor está dizendo, era até hoje, porque hoje eu desço com o tenaz dos teus lábios. Eu vou tirar a tristeza, eu vou colocar um cântico novo, eu vou tirar a lamentação, eu vou trazer júbilo, porque hoje eu te purifico e te restauro. Receba renovo. Receba renovo. Receba renovo. Ele está limpando dos teus lábios. Ele está tirando dos teus lábios. Ele está tirando dos teus lábios. Ele está purificando a tua vida. Ele está purificando a tua alma. Ei, Deus está fazendo algo novo nessa noite, aonde ninguém mais tem acesso, aonde só Ele chega, aonde só Ele vai, aonde só Ele acessa. Ele está te trazendo de volta, dizendo, eu não lembro mais. Verso 18. O que se assemelhava a um homem tocou em mim novamente. E imediatamente me senti fortalecido. Eu já estou terminando, pastor. São 3 toques, correto? 3 toques, correto? Todas as vezes que nós vamos aludir, podemos pensar que é corpo, alma e espírito. Só que pelos toques, nós podemos perceber que é espírito, alma e corpo. No espírito, Daniel desfalece, porque ele está cansado. E somente pelo espírito é que nós conseguimos se manter de pé, mesmo quando não estamos conseguindo falar. O segundo toque é na alma, porque é ela que externa aquilo que chega até nós. E quando o Senhor chega, Ele vai dizer assim, não é mais como era antes, eis que agora eu faço tudo novo, eis que agora eu faço tudo novo, eis que agora eu faço tudo novo. O terceiro toque foi suficiente para instantaneamente ele se sentir fortalecido, se colocar em pé, sustentando espírito, alma e corpo. Que é isso, irmã? Posso falar para te animar? Você não vai sair daqui pela metade. Deus está visitando o teu espírito, tua alma e teu corpo. Você não vai sair daqui pela metade. O Senhor está abastecendo todas as camadas da sua vida. Ele está visitando todas as câmaras, todos os repartimentos do teu ser. Ele está trabalhando em cada uma delas. Ele está em pé, totalmente fortalecido. Quem vai dizer isso é a mulher do fluxo de sangue. Instantaneamente ele tocou em mim e eu fiquei sã. Perceba. Então dirigiu a voz a mim outra vez, dizendo, não temas, Deus te ama, filho do homem. Paz seja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São João, capítulo 20, verso de número 19. Jesus não estava no meio dos discípulos. Os discípulos adentram dentro de um cômodo e trancam a porta porque estão com medo. Jesus chega no meio e vai dizer, paz seja convosco. Qualquer paz
pode ser dirigida a você e você continuar angustiada. Mas quando a paz de Deus chega a você, ela rompe tudo aquilo que está aquém do entendimento. E você então é restaurado. Era como se o Senhor estivesse dizendo: Daniel, para você saber que sou eu quem falo contigo, paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Seja forte e tenha bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: fala comigo, porquanto já estou fortalecido. Espera, eu vou concluir, mas vamos compreender. O Senhor já não estava falando? Ficou estranho isso agora, pastora Daniel. Mas eu já estou falando. Não. O Senhor estava falando comigo. Agora fala a respeito da tua obra. Já estou pronto para prosseguir. Crente que é servo de Deus, que tem obra celeste e visão no coração, ele não quer só receber para ele. Ele faz como Daniel. Fala, eu recebo, e depois que eu me fortaleço, agora fala, porque eu vou fazer a tua obra. Eu não vou voltar para trás. Fala, porque agora eu vou. Quando Daniel vai dizer assim: agora fala comigo. Agora fala. Ele está dizendo: estou apto para ir. E ele entende isso, pastor, é tão lindo, que no capítulo 12 ele vai dizer assim: e vocês, porém, vão até o... Ele entendeu ao pé da letra. E o que ele recebeu no capítulo 10 deu reforço para ele aconselhar a mim e a você quando ele disse: continua até o fim. Enquanto ele não vir, não acabou. Enquanto ele não vir, a história não parou. Agora fala comigo. Que é isso, irmã? Você entendeu isso? Que aquilo que o Senhor tem para falar contigo, ele vai falar. E ninguém vai impedir que ele fale. Mas aquilo que ele quer fazer através de ti, você também não pode impedir? Lemos o texto sistematicamente. E em todas as vezes o Senhor falou com Daniel e o tocou. Mas agora, em plena compreensão do seu ofício, ele vai dizer assim, ó. Chega. Passou. Já fiquei saudoso por muito tempo. Já chorei por muito tempo. Agora vamos às tuas ordens. Eis-me aqui. Quando ele diz, eu me sinto fortalecido, ele está dizendo assim, já estou pronto para seguir de novo. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não temas, Daniel. Tenha bom ânimo. Não temas, Daniel. Tenha bom ânimo. Alguém já deve ter dito a você que a palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia, correto? Então por que você insiste em dia após dia continuar temendo? Aleluia. Tenha bom ânimo, que o Senhor está querendo dizer com isso. Eu vou aplicar e vou finalizar. Quando as ondas aterrorizam o barco e o Senhor anda sobre as águas, ele vai dizer assim, não tenham medo, tenham bom, sou eu. O que o Senhor está dizendo acerca disso? Tenha bom ânimo. Perceba onde o barco está. As ondas estão em baixo. E o barco está em... E se eu estou com vocês, vocês estão acima das ondas. Quem tem autoridade sobre quem? A mensagem, tenha bom ânimo, não tenha medo, é... Quem está andando com você? Quem está andando com você? Quem está do teu
lado, caminhando. Ai, mas o inimigo está tramando, mas quem está andando com você? Ai, mas o inimigo quer ceifar, mas quem está andando com você? Quem é que caminha contigo? Quem está lado a lado da tua vida? A autoridade dele apugenta a tempestade, cala o vento. É a mesma que vai trazer o mensageiro dizendo: amada, amado, amada, amado, não tenha medo. Feche os teus olhos em nome de Jesus.